Tá? Está a gravar? Então, boa noite. Boa noite por terem vindo a mais uma tertúlia Prometeus. O tema que foi escolhido para a sessão de hoje é a ciência e o saber tradicional. Passo já a apresentar o painel, membros da mesa, que irão, espero eu, e tenho a certeza que nos irão transmitir, tal como em outras sessões, um conjunto de informação e de novidade para nós refletirmos até à próxima tertúlia. José Carlos Calazans é historiador e orientalista, professor da Universidade Lusófona, em estudos europeus, estudos lusófonos e relações internacionais. Também deu disciplinas de estudos de segurança e ciências das religiões. É foi professor na Academia Portuguesa da Força Aérea e é membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Investigador do Centro de Estudos da Índia e da Ásia do Sul, é também membro fundador da Associação Portuguesa para o Estudo das Religiões. Diretor da secção de Estudos Indianos da Revista Portuguesa de Ciências das Religiões, da Universidade Lusófona, e membro da Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi um dos fundadores da Fundação António Quadros e foi seu vice-presidente. É membro integrado do Centro de Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências de Lisboa, Grupo de Filosofia das Ciências no Terceiro Mundo e Grupo de Investigação da Filosofia da Ciência Quântica, Não Linearidade e Aritmia. Manuel Domingos, doutorado em Psicologia, Neuropsicologia, pela Universidade de Aveiro, é professor de Neuropsicologia, Neuropsicopatologia e Psicopatologia do Adulto e da Terceira Idade na Universidade de Lusíada de Lisboa. Formador nas áreas de Neuropsicologia de Intervenção, Neuropsicologia Pediátrica e Neuropsicologia Criminal, Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica e Estudos da Consciência. É coordenador da Unidade de Neuropsicologia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. É membro de várias sociedades e associações científicas e humanitárias nacionais e estrangeiras. José Medeiros dedica-se desde jovem ao estudo da cabala e de outros saberes antigos, dentre os quais se destacam a quirologia, a astrologia e o tarô, tendo publicado vários livros, entre eles destaco Chaves da Vida, Manual de Quirologia, um guia para o tarô dos anjos e o livro do pêndulo. Tem-se dedicado à pesquisa dos elementos esotéricos nos monumentos portugueses, tendo publicado Os Caminhos Esotéricos de Portugal e Os Caminhos Ocultos do Ocidente. Atualmente é presidente da Academia de Saberes Antigos. Também é um grande especialista no Convento de Mafra, segundo disseram. Não está aqui escrito, mas side information. Finalmente, eu corto isto tudo, não preocupe. Finalmente, o Luís Resina, que é o mentor destas nossas tertúlias, dispensa apresentações, mas, assim, muito sucintamente, posso frisar que se dedica ao estudo do simbolismo, da história das religiões e das chamadas ciências herméticas. Frequentou o curso de Filosofia da Universidade de Letras de Lisboa, à altura em que começou a dedicar-se à prática astrológica. O seu interesse pela astrologia surgiu pelo estudo da obra de Fernando Pessoa e é investigador da área esotérica e astrológica e também pela necessidade de uma via que conduzisse ao autoconhecimento. Tem vários estudos, tem vários trabalhos publicados, que também são do vosso conhecimento. Na próxima tertúlia direi mais, não cansar muito. Sobre a tertúlia de hoje, Ciência e Saber Tradicional, para quem teve acesso ao site, publicámos lá uns pequenos certos. Eu vou só passar, porque serão estas as linhas mestras da nossa conversa de hoje, que Ciência e Saber Tradicional. Entre eles temos o conhecimento religioso, chamado conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, isto por acaso numa ordem de aparecimento, primeiro o religioso, depois o filosófico. Temos depois o conhecimento científico e finalmente o chamado conhecimento popular. Qual é a correlação entre o conhecimento popular e o conhecimento científico? Essa será uma das perguntas que irão ser feitas hoje, mas a primeira das perguntas com que eu vou começar a nossa maratona
é perguntar ao Luís Resina porquê o título para esta sessão, porquê ciência e saber tradicional. Pois, em primeiro lugar, esta ideia do Prometheus desenvolveu-se numa sequência mensal. Nós pensámos fazer um programa por uma sessão por mês e relacionado também com um dos signos do zodíaco. Por isso, começámos primeiro em novembro, em Escorpião, com a questão da identidade, e neste caso em Escorpião tem que ser a crise da identidade. Depois, no Natal, passámos à frente e tivemos a segunda sessão em Capricórnio com o tempo, as questões ligadas à temporalidade. E agora em Aquário, ainda estamos em Aquário, a questão ligada com a ciência, porque Aquário é um signo científico e hoje, também como a Lua está em Peixe, é aquela ligação com os conhecimentos tradicionais, aquilo que vem do passado, não é? A nossa herança do passado, pelo menos nesta era de Peixe, que já vai com 2100 anos, mais ou menos, e Aquário, que é a nova era que vamos entrar, ou estamos a entrar já, não é? E que é uma era futurista de progresso, desenvolvimento, ciência, tecnologia, e que pusemos aqui alguns textos referentes com algumas questões, qual é o papel da ciência hoje em dia, mas para sabermos qual é o papel da ciência hoje em dia, é importante também vermos como é que ela apareceu, qual é a sua raiz, qual é a sua origem, como é que ela se confronta com os saberes tradicionais, de onde é que eles vêm e como tudo isto se envolveu ao longo do tempo e da história, não é? Até chegarmos hoje a uma altura em que novamente estamos à procura de respostas para a existência. É claro que aqui também entramos no campo da filosofia, mas esta resposta existencial tem que sempre também confrontar com o lado da ciência. A ciência nem sempre foi o que é. Hoje em dia fala-se mais em método científico, porque a ciência já teve várias formas de olhar para ela ao longo do tempo e da história. Tudo isto são reflexões que se abriu aqui no texto sobre ciência e saberes, ou saber tradicional, ou saberes tradicional, podemos dizer no plural também, e que pode servir de orientação para a nossa reflexão. E alguém queira começar, para mim tudo bem. Podemos seguir a ordem natural das coisas, a ordem desta gira. Podemos passar a palavra, falar um pouco sobre saberes tradicionais. Sobre os saberes tradicionais e onde é que isso encaixa depois com a ciência racional que nós, ou com o método racional que nós temos, ou chamado método científico. Os saberes tradicionais são, na realidade, o suporte daquilo que nós hoje somos. Todos nós somos um confronto interno entre duas entidades. Uma entidade genética, que nos dá características e que nos limita, e uma entidade energética que nos expande, que nos obriga a projetar noutros planos. Tudo aquilo que nos é transmitido pelos nossos progenitores vai, na realidade, durante um certo tempo, limitar-nos a um determinado tipo de ação. Com certeza que, ao longo do caminho, nós vamos aprendendo que quando julgamos que estamos a atingir o tal ponto fundamental do conhecimento, quando julgamos que sabemos as respostas, mudam as perguntas. E tudo está constantemente a mudar. Dentro do conceito tradicional, a nossa vida divide-se em 3 períodos bem definidos. 3 ciclos de Saturno. Até aos 28 anos nós aprendemos, até aos 56 construímos, até aos 84 realizamos. Com situações que nos obrigam constantemente a introduzir alterações. Porque, para além destes elementos, que é o nosso trabalho sobre nós próprios, o nosso trabalho sobre os nossos 4 elementos, há uma influência externa que permanentemente se manifesta em nós, que nos vai obrigando, de facto, a mudar a forma como encaramos o que está fora. A progressão das energias planetárias ao longo da semana.
Aos 22 anos começamos a ser regidos pela Lua. Os sonhos, os projetos, a fantasia. Até aos 33. Aos 33 passamos a ser regidos por Marte. A ação direta, a força, a determinação para conseguir atingir objetivos precisos. Aos 44 passamos a ser regidos por Mercúrio. A gestão correta das situações. A diplomacia. Deixamos de acreditar que pela força vamos conseguir atingir objetivos, começamos a perceber que a diplomacia é muito mais fácil para chegar onde queremos. Até aos 55. Júpiter. Finalmente estamos aptos a viver plenamente todas as nossas sensações. Tudo aquilo que o mundo nos transmite através dos nossos sentidos. Até aos 66. E passamos a ser regidos por Vênus. Finalmente percebemos que já não é através das sensações, mas sim das emoções, que começamos a ter uma realidade mais concreta do mundo que nos rodeia. Percebemos que somos entidades emocionalmente autónomas. Não precisamos que nos façam uma festa para sentir que estamos vivos. Até aos 77. 77, Saturno. É o regresso a nós próprios. É o perceber que, na realidade, tudo o que é importante em toda a caminhada esteve sempre à nossa disposição, em nós. É o arquivo do nosso cérebro reptiliano, onde estão milhões de anos de informação de evolução da espécie arquivados. Até os 88. E deixamos as 6 energias planetárias para entrar na coroa, na principal, no Sol. Vamos ser purificados pelo fogo e vamos finalmente ter consciência que somos entidades transitoriamente num plano, estamos de passagem e temos que largar todo este invólucro para, de facto, nos assumirmos como somos. Então, aqui a astrologia, de facto, funciona de 2 formas distintas. Uma é o trabalho sobre nós, outra são as influências externas em nós. E tendo como base que todos nós somos compostos pelos 4 elementos tradicionais. Conceito alquímico. Nosso corpo é a terra. Os líquidos corporais são a água. O fogo que os mantém unidos com vida e o ar, o alimento externo, nos vai alimentando. E o trabalho que nós temos que fazer é, na realidade, sobre nós e não sobre aquilo que está fora de nós. E estes conhecimentos já nos foram transmitidos. Só temos que os ativar e encontrarmos de novo com outro tipo de realidades. Ora, onde é que vamos encontrar, de facto, os saberes antigos nisto? Eu, durante uns anos, trabalhei em África, na Guiné e em São Tomé, num projeto que foi desenvolvido pelo nosso Ministério do Trabalho, em cooperação com os Ministérios do Trabalho de Guiné e São Tomé. E um projeto que tinha como base um programa do Banco Mundial que ia cortar todos os apoios monetários que tinha a esses países, porque achava que a função pública da Guiné e São Tomé era demasiado numerosa, não podiam continuar a alimentar tudo aquilo, porque não havia justificação para que assim fosse. E queriam criar empregos alternativos. Como é que se podia, na realidade, licenciar uma série de funcionários públicos nestes países e arranjar imediatamente um emprego alternativo? E a hipótese foi fazendo ressurgir os saberes tradicionais. O que é que eles sabiam fazer? Ou como é que sabiam viver? Quais os materiais tinham à sua disposição e que lhes permitiriam, na realidade, ter uma atividade lucrativa? E o nosso trabalho foi fazer escolas, indo à procura dos mestres antigos que ainda tinham capacidade de executar manualmente utensílios necessários, as agriculturas tradicionais, para uma série de coisas, transformá-los em mestres e criar escolas em que nenhum era pago com dinheiro, eram pagos com ferramentas e matérias-primas. E conseguimos, de facto, recuperar toda uma série de atividades que estavam a perder completamente, de uma forma a que eles pudessem ter uma garantia de subsistência. Não funcionou, porque em África, ser funcionário público é um estatuto social, mesmo que não receba um ordenado. Um artesão não tem qualquer valor para a sociedade. Mas o que é certo é que fomos descobrir uma quantidade imensa de atividades que se estavam a perder e que foram ressuscitadas, pelo menos. Ora,
Isso aconteceu, Guiné e São Tomé. Cá acontece exatamente a mesma coisa. Começámos a fazer há 2 anos um congresso em Panha Garcia dos saberes tradicionais. E de repente apareceram uma quantidade de pessoas. No primeiro ano não havia ninguém. Tivemos que levar os oradores de Lisboa, porque lá não havia. Já foram feitos 3. O terceiro já só foram 2 pessoas de fora. O resto é tudo, são tudo gente da população local que foi recordando atividades que estavam a perder e que hoje em dia começam, afinal de contas, a ter uma outra valia, a ter uma outra utilização. Portanto, tudo isso está latente. Agora, que conhecimentos são esses? Quando, já nos estou a alargar muito? Não. Bem, quando, há uns anos, decidi fazer um levantamento das matérias proibidas da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, convenci-me que, de facto, ia fazer uma exposição interessante com meia dúzia de livros. Quando fiz o levantamento, percebi que uma exposição não chegava. E fiz 3. A primeira, magos, astrólogos e cabalistas. A segunda, alquimistas, espagiristas, ervanários e boticários. E a terceira, ordens de cavalaria, ordens monásticas de cavalaria e iniciáticas. Porque havia imensas matérias. Na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, normalmente designada como a Biblioteca do Convento de Mafra. É mentira. Há uma parte, na realidade, que pertencia ao convento, mas a maior parte daqueles livros foram comprados por Dom João V, através dos seus embaixadores em toda a Europa, para os Reais Estudos de Mafra. Uma escola criada por jesuítas que não deram a cara, puseram os franciscanos à frente dessa escola e com toda uma série de matérias que a Inquisição proibia e que na época eram designadas por filosofia natural. Magia, alquimia, cabala, quirologia, são tudo matérias que existem em grande quantidade na Biblioteca do Palácio. E todas elas, com uma notazinha em cima, proibido pela bula tal, proibida pelo decreto tal. Mas que eram ensinadas. E todas elas, exatamente com a designação de filosofias naturais. Portanto, paralelamente com aquilo que naturalmente a Inquisição permitia que fosse ensinado, havia outras matérias que continuavam a ser praticadas e ensinadas e utilizadas. E, afinal de contas, quando se fala em magia, a primeira ideia é bruxaria. O que é magia? É o controle da energia. É a capacidade que nós temos, de facto, de percebermos até que ponto a energia tem importância em nós. Se tivermos consciência que nós temos 3 corpos, um corpo físico, uma circulação sanguínea com os nossos órgãos, tratado pela medicina alopática, um efeito direto sobre o corpo, combate a vírus, combate a bactérias, combate a toda uma série de elementos exteriores que nos podem alterar o nosso equilíbrio. Não podemos ficar só por esse tipo de medicina. Há uma outra, mais profunda, o nosso corpo amarelo, uma circulação linfática, com todo um sistema glandular, que normalmente é tratado com mais facilidade através de uma medicina homeopática ou através de uma quiroprática, que pela manipulação do corpo faz o estímulo de um sistema glandular que às vezes não está a funcionar tão bem. E depois temos um terceiro corpo, o corpo azul. Circulação energética. A capacidade de percebermos que, para além do nosso limite físico, nos projetamos ainda energeticamente. E que os 7 centros energéticos, as 7 energias planetárias representadas em nós através dos chakras, vão ativando, vão condicionando, vão estimulando o nosso funcionamento desse corpo azul, desse corpo energético. Os americanos agora descobriram, estão encantados, que é daquilo que chamam de medicina energética, e os chineses praticam há mais de 4.000 anos, os nossos meridianos. Ora, só temos que pegar naquilo que de facto existe em grande quantidade e que foi escondido durante uma quantidade de tempo. Mas tudo está à nossa disposição. E, afinal de contas, isso é a base que, através de estímulos certos, no momento certo, nos obrigam a mudar radicalmente. Lembremos do que fez Paracelso. Pegou nos livros da ciência oficial, queimou-os todos e disse: não, vamos começar. Vamos ver quem somos, vamos perceber até que ponto
há elementos externos que nos estimulam ou condicionam e vamos, através de uma prática, de uma recuperação de saberes antigos, voltar ao equilíbrio do homem. Passamos então agora do equilíbrio do homem para o equilíbrio que a religião dá ao homem ou outra coisa. A missa é uma religião. Pode ser outra coisa. Só- Bom, nós temos na Península Ibérica e em Portugal, a partir da entrada da Ordem de Cister em Portugal, temos entrada de uma metodologia da organização das bibliotecas conventuais e do saber, quer dizer, da forma de organizar o pensamento. Esta necessidade de nós organizarmos as ideias, de as catalogarmos por similitudes, as ideias, as línguas, os cálculos, os saberes, as plantas, tudo isso faz parte do nosso sistema de organização neurológico. A forma como o nosso cérebro está organizado permite-nos expressar esta necessidade de organizarmos a natureza que nos rodeia dessa maneira. Porque se assim não fosse, sentimos deslocados da realidade em que vivemos. Nós ordenamos a realidade e o mundo da forma como ela existe já a partir de dentro de nós. Portanto, os saberes organizados pelas ordens religiosas, nomeadamente pela Ordem de Cister, depois pelos franciscanos, os jesuítas, mais inteligentes ou mais espertos, é o resultado desta tentativa secular de organizar a forma como nós classificamos, de forma natural e intuitiva, a própria natureza. Nada de estranho até aí. O que se tornou um pouco mais controlado do ponto de vista religioso e político, que são dois conceitos que não estão separados. A questão institucional, religiosa e política não está separada. É uma forma de controle das pessoas, das culturas, não é? Da forma de pensar. Partiu de um princípio que era o facto de controlar, e para controlar é preciso organizar. Da mesma forma como nós contamos o tempo, no nosso último encontro discutimos a questão do tempo, do cronos, não é? É uma forma de controlarmos a realidade. A noção do tempo está dentro de nós, não está fora. Nós é que construímos a métrica do tempo. E construímos também o quê? A ciência. Mas quem é que define o que é ciência e o que não é ciência? Quem é que define isso? Quem é que definiu? Uma coisa são os saberes populares, como o José Medeiros disse muito bem, que são emergências naturais da necessidade do homem organizar a natureza que o circunda, mas outra coisa é dizer, isto é ciência, aquilo não é ciência. Quem é que define isso? E claro que os sistemas religiosos foram os primeiros a determinar os saberes, do seu ponto de vista monástico, mas, acima de tudo, do seu ponto de vista político. Porque a ciência, a definição da ciência, per se, é uma decisão política. Estou-me a lembrar de Aristóteles. Aristóteles é, fundamentalmente, o grande orientador das ideias, da forma como a sociedade, a política e os saberes deveriam estar organizados. E por isso ele é um arquétipo, ainda hoje referido como o grande mestre de Alexandre Magno, não é? Alexandre o Grande. Porquê? Ele vai ensinar a Alexandre como conquistar o mundo, como se tornar homem, como cuidar da sua saúde. Estou-me a lembrar daquele opúsculo que é atribuído a Aristóteles, mas que não é de Aristóteles, provavelmente, não é? Que é o, como é que ele se chama? Aquele opúsculozinho em que Aristóteles ensina Alexandre a cuidar da sua própria saúde. Tem vários capítulos, cada capítulo é dedicado a uma parte do corpo, que é bastante interessante. Foi publicado em Portugal, já há muitos anos, pela Universidade de Coimbra, e com o título Pseudo-Aristóteles, o texto de Pseudo-Aristóteles. Houve muitos textos que foram atribuídos a Aristóteles que não são de Aristóteles e de Platão, enfim, provavelmente foram discípulos, mas é outra tradição atribuir ao mestre um texto que é da minha autoria, mas por homenagem ao mestre, ou por querer ser identificado com aquela tradição, aquela escola, eu assim como se fosse o meu mestre. É uma tradição de saber tradicional na filosofia e em outras ciências que se verifica não só na orla do Mediterrâneo e da Grécia, mas é também encontrado no Oriente, na Ásia do Sul e no Sudeste Asiático. Portanto, cá está, há uma linha que liga um procedimento
de unidade de pensamento e de escolas, que é uma prova de que os seres humanos pensam e agem da mesma maneira perante a fenomenologia do saber, que é um mestre. Eu amo tanto o meu mestre que até a obra que eu produzo eu ponho o nome dele. Isso é uma coisa comum, é um fenómeno comum. Mas antes das religiões, da religião cristã, quer no Ocidente, quer no Oriente, e no Oriente estou-me a referir às igrejas do Oriente, as várias ortodoxas, quer a Arménia, quer a grega, quer a Bulgária russa, todas elas tiveram uma forma de organizar os seus saberes, que na Idade Média emergem com a designação latina, de origem romana, Trivio Quadrivium, que a Biblioteca de Mafra está organizada dessa maneira. Portanto, ainda hoje mantém, felizmente ainda ninguém se lembrou, e espero bem que não, em desfazer aquilo, porque desfazer uma biblioteca de Mafra seria desfazer a forma como estas bibliotecas tradicionais da Europa, até ao século XVIII, estavam organizadas. Hoje as bibliotecas não estão organizadas desta maneira. É por números, é por títulos, mas construir uma biblioteca, que é a representação dos saberes, das ciências, desde a Idade Média até ao século XVIII, significava ordenar o mundo. Cá está, voltamos àquela questão de ordenar os saberes, as nossas ideias. E como é que se ordenava o mundo? O mundo é uma esfera, não é? Para os gregos era um disco, depois evoluiu para a esfera. Era um escudo, o escudo do Mediterrâneo, porque via-se a terra plana, não é? Dava a volta, isso é um escudo. Depois descobriu-se que era uma esfera. Ordenar o mundo, hoje as bibliotecas como o mundo, como é que se faz isso? É que o mundo tem um norte, o sul, o oeste e o oeste, não é? As bibliotecas tradicionais estão ordenadas segundo a geografia do mundo. Há o norte da biblioteca, o sul da biblioteca, o oriente da biblioteca e o ocidente da biblioteca. A Biblioteca de Mafra é o melhor exemplo que nós temos em Portugal de como os saberes estavam ordenados segundo a geografia do mundo. Isso é fantástico. Visitar uma biblioteca destas, como a de Mafra, é ver o mundo. Entramos naquela sala extraordinária e no norte o que é que nós temos? Os livros da religião. As Bíblias. Várias versões da Bíblia. É ou não é? Mais do que isso. E mais que claro, a teologia, é por aí fora. O que é que nós temos, o que é que temos no sul? Os conhecimentos. Os conhecimentos. Temos a biologia, temos a botânica, temos a medicina, temos aí fora. E no Equador o que é que temos? No Equador da biblioteca. Temos a poesia, temos a dialética, temos, enfim. E as enciclopédias. E as enciclopédias. Portanto, nenhum responsável, nenhum responsável por esta biblioteca se iria perder. Bastava ter a geografia do mundo na cabeça. Era muito fácil encontrar os livros seguindo esta geografia, esta cartografia. Portanto, até ao século XVIII, as pessoas tinham uma noção do saber e relacionavam-no com a natureza e com o mundo de forma direta. É claro que os saberes tradicionais já estavam separados, nesta altura, dos saberes ditos académicos, ditos religiosos, ou monacais, ou das academias. Havia uma separação. E essa separação fez-se por variedíssimas razões. Quer por motivos do avanço da própria ciência, da especialização da ciência, na química, na física, na astronomia, quer porque a própria sociedade humana se especializou a nível das classes sociais. As classes sociais, a evolução das classes sociais ao longo da história da humanidade, vai criar uma outra coisa para além das ciências, que é um jargão específico. Os advogados têm uma forma de falar muito específica, que é diferente dos médicos. Os engenheiros também, e por aí fora. Portanto, este jargão, este dialeto profissional, acabou também por especificar e isolar os especialistas dentro do seu campo. Portanto, tudo isto contribuiu para que a ciência, o academismo, especializasse tanto que se afastou profundamente dos saberes populares, ao ponto dos saberes populares ficarem esquecidos, ficarem inutilizados. E houve muita coisa que se perdeu. Ora, até ao século XVII, nós encontramos ainda na Europa, vamos falar da Europa, as guildas. E o que é que são as guildas? As guildas são grupos profissionais
dos taberneiros, os ourives, os ferreiros, os cordoeiros e por aí fora. Grupos de profissionais que transmitem o seu saber, os pedreiros, que dentro da sua associação transmitem um saber de mestre-discípulo segundo determinadas técnicas que transmitem de boca ao ouvido e muitas dessas técnicas baseadas em saberes ainda mais antigos. Quer a metalurgia, por exemplo, quer o trabalho da pedra, estão ligados a saberes profundamente antigos que remontam, segundo a tradição, e a tradição do Al-Andalus, a tradição mediterrânica e egípcia e de Alexandria. E não é por acaso, isto não é uma mera curiosidade, que nós vamos encontrar no século XVIII, ainda em Portugal, irmandades ligadas às artes plásticas que se intitulam de os Irmãos de Pitágoras, os Irmãos Pitagóricos. Há uma loja de Irmãos Pitagóricos no século XVIII, a operar em Lisboa, de artistas plásticos, que publicam um livrozinho sobre a sua ordem iniciática e este livrinho é dedicado à Rainha Dona Maria I. Claro que isto está dentro de um determinado contexto político, que a Dona Maria vai perseguir uma série de gente, como nós sabemos, principalmente maçons, e nós estamos num período em que, em termos de história moderna em Portugal, costuma-se dizer que a maçonaria chegou a Portugal com os ingleses. Mas não é verdade, porque já cá existiam lojas a operarem há muito tempo com uma loja dos pitagóricos. E há um documento da Academia das Ciências, traduzido, transcrito do original árabe, por um monge franciscano que tinha sido nomeado por Dona Maria para ir para Marrocos transcrever toda a documentação diplomática, porque a Dona Maria queria iniciar um processo diplomático com Marrocos. Isto é o aspecto positivo da Dona Maria. E, portanto, teve uma certa lógica por causa do comércio, por causa da circulação livre da navegação, do Mediterrâneo, etc. E este franciscano, que esteve em Fez, justamente numa capital importante para o sufismo, uma capital secular. O sufismo ainda hoje está muito ativo em Marrocos, nomeadamente em Fez. Fez sempre foi um centro muito, muito importante, quer em termos religiosos, quer em termos de sufismo, quer em termos de alquimia. Com relações ao Al-Andalus, quer dizer, o Al-Andalus é todo aquele pedaço de terra que inclui o Alentejo, o Algarve e o sul de Espanha. Esse é o Al-Andalus. Portanto, muita gente, muitos pensadores árabes, cristãos e judeus partilharam este conhecimento extraordinário, e lojas operativas, lojas de pedreiros, lojas de poetas, lojas de advogados, lojas de médicos e de pedreiros, entre o Al-Andalus e o Marrocos. O que é muito interessante. E, portanto, este documento que foi encontrado por este franciscano em Fez, ele achou curioso, porque no meio das suas transcrições salta-lhe esta página dos Irmãos Pitagóricos de Fez. E ele sabia que existia uma loja de pitagóricos em Lisboa, que não eram árabes, eram cristãos. Disse, calma aí, isto é fantástico. Portanto, nós podemos dizer que nós temos um documento que prova que existiam irmãos árabes e cristãos que partilhavam o mesmo saber e que se dedicavam às artes plásticas. Isto é verdadeiramente extraordinário. Numa altura em que já existiam academias de ciências. Portanto, havia gente ainda a operar dentro de guildas tradicionais, transmitindo o conhecimento das artes segundo conhecimentos iniciáticos, enquanto que a Academia das Ciências, ou as academias em Portugal, se tinham desviado já totalmente e desenvolviam o seu saber racional, empírico, experimental, um outro tipo de ciência completamente diferente. Nós temos, portanto, um saber tradicional que vem de um período muito, muito antigo. Os romanos vão organizá-lo segundo o trívio e o quadrívio. Isto vai-se verificar não só nas artes, na literatura, mas também na arquitetura. Na Idade Média vai buscar, portanto, toda a panóplia das artes e dos saberes, e continua, mas a partir de uma determinada altura, principalmente quando se dá uma revolução tecnológica extremamente importante no século XVIII, depois do século XIX, com a máquina a vapor, estas revoluções tecnológicas são muito importantes para nós, mas vão contribuir para o afastamento gradual dos saberes populares e da perda de muitas técnicas
que só conhecemos por descrição de manuscritos e outros documentos. A última grande, só para referir isto, a gente vai discutindo depois, a última grande revolução tecnológica na ciência, nas ciências da vida, que contribuiu para, digamos, um certo ostracismo no que diz respeito às medicinas naturais, à medicina natural, é a revolução tecnológica na medicina europeia, conhecida por cirurgia. A cirurgia no século XIX vai dar um salto muito grande. E este salto tecnológico faz com que a medicina, que na altura era naturopatia, se afaste completamente daquilo que devia ser a medicina tecnológica. O que é que temos hoje? É uma medicina onde a prática cirúrgica e tudo aquilo que foi desenvolvido para servir a cirurgia, todos os fármacos sintéticos, todo tipo de tecnologia altamente sofisticada, que é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, mas que vai isolar completamente, durante muito tempo, e até hoje, a naturopatia, que era praticada desde a Idade Média até a meados do século XIX. O que nós verificamos hoje, e para acabar o meu discurso, é que estamos a tentar regressar não à fórmula naturopática do século XIX, mas tentar encontrar uma medicina composta, reintegrativa, dos saberes tradicionais, naturopáticos, com a medicina altamente tecnológica. Portanto, este é um novo passo, uma nova atitude, que é agarrando aqui no discurso dos José Medeiros, que é o regresso a uma tradição que começa a ser reconhecida, claro, com muita resistência, evidentemente, mas que tem o seu quê, tem o seu saber, e que tem uma outra vertente que começa a encontrar respostas a partir da física quântica não linear. Não é física quântica. Física quântica é física clássica. Mas é o outro passo característico de entrarmos na nova era de Aquário. Física quântica não linear. Quer dizer, é aquela física que desafia as leis da física, que desafia tudo. Esse é o novo saber. É o nosso grande desafio. Obrigado. Só duas pequenas notas, uma vez que tenho também algum conhecimento. Em Portugal, a guilda, ou as guildas que se referiu, estavam agrupados numa coisa chamada Casa dos 24, que desapareceu no século XIX. A Casa dos 24 eram 24 representantes de 12 grupos de ofícios. Cada ofício tinha 2 representantes nessa casa, e embora o conhecimento fosse transmitido de mestre a aprendiz, não havia companheiros, de mestre a aprendiz. Os aprendizes, se queriam passar a mestre, eram obrigados a fazer um exame esse que se realizava até 1755 no chamado Hospital de Todos os Santos, que era onde é agora atualmente a Pastelaria Suíça. Foi um hospital mandado construir por Dom Manuel. Começou, as primeiras tentativas começaram no reinado de Dom João II, mas foi Dom Manuel que lançou a primeira pedra, digamos assim, em 1502. E quando o hospital desapareceu, com o terremoto de 1755, a Casa dos 24 passou para a Igreja de São José dos Carpinteiros, que é na Rua de São José, que ainda lá está a mesa onde a Casa dos 24 se reunia, e ainda lá está o local onde o exame era feito. Portanto, temos uma mesa enorme, com 24 gavetas, 12 de cada lado, e depois temos uma sala de exames, que parece uma sala de tribunais antigos, com uma cátedra, portanto, uma mesa, estavam os bancos agarrados à parede, e depois estava lá um banquinho onde o aprendiz ia fazer o seu exame, na sua arte, fazendo ou trabalhando uma peça, que muitas vezes isso era feito. Existe publicado nos anos 50 pelo Lagrange a maior parte da documentação que foi encontrada relativamente aos ofícios e como é que esses ofícios se organizavam. Portanto, é interessante ler isso. O outro aspecto, já agora também pegando naquilo que disse, que era sobre
a questão aquilo não era uma tertúlia, portanto, os tais pitagóricos, que no século XVII, é interessante verificar isso, no século XVII, XVIII, nós temos em Portugal e no resto da Europa um grande incremento de pequenos grupos de estudo, e as pessoas organizavam-se por temas pelos quais estavam interessados, e provavelmente, para além dos pitagóricos, dos arquitetos pitagóricos, poderiam existir outros agrupamentos de procura de conhecimento e também de passagem de conhecimento dentro do próprio grupo, captando novos membros. E depois vamos ter mais coisas, mas só para depois não me esquecer, relativamente à medicina, é interessante aquilo que disse, porque ao princípio, e até mais ou menos ao século XIX, sim, os físicos não faziam nada no doente, só observavam e receitavam, e os boticários criavam as mesinhas, que se baseavam em 3 ou 4 grandes famílias, os ungentes, os chazes, quem operava, e aí sim foi a grande revolução, quem operava eram os artistas, chamemos assim, os artistas de mais baixa condição, que eram os cirurgiões, que tiveram um grande Os barbeiros. Durante alguns anos, séculos, muitos anos, tiveram um grande desafio para se distanciarem dos barbeiros cirurgiões. Porque também, ou seja, tocar no corpo, de acordo com a religião católica apostólica romana, era completamente proibido. Não se mexia, não se abria. É que não se abria o corpo. Era quase impossível. E só até aos séculos XVIII, se eu não estou em erro, posso estar enganado, só até ao século XVIII é que pronto, eles viam, quando eles ficavam todos esfacelados nas batalhas, aproveitavam para ver o que é que estava lá dentro, mas abrir de propósito para verificar era completamente impossível, e só a partir do século das Luzes, com uma nova mentalidade, é que se começa precisamente a tomar uma maior atenção relativamente ao corpo. Da mesma forma que hoje nós tomamos uma atenção relativamente a outras componentes do corpo, que há séculos que também têm andado muito escondidas e muito afastadas do conhecimento, como foi ainda há pouco referido, a tal alma, o tal corpo azul, tal corpo energético que cada vez mais estudamos. Passando agora a palavra aqui, conhecimento filosófico. Só para fecharmos o ciclo. Eu acho que mais importante falar de conhecimento filosófico, porque conhecimento filosófico é tudo, não é? Exatamente. Tudo nasce daí e, infelizmente, como eu já no outro dia referi, houve alguém, um culpado qualquer, um grupo de culpados, que fraturaram isto tudo e arranjaram fragmentos de conhecimento que, em vez de interagirem, se combateram, muitos deles. A filosofia é a base de tudo, não é? Embora eu não é a minha área, a filosofia é uma área de grande interesse, não é a minha área, de qualquer maneira, é uma área que me interessa cada vez mais, mas é a base de tudo, na realidade. Hoje, mesmo a própria saúde, as ciências da saúde não se fazem sem filosofia. Há inclusive, cá ainda não existe, mas no Brasil há uma coisa muito interessante que é uma disciplina chamada Filosofia da Saúde. E há terapeutas, sobretudo na área da saúde mental, terapeutas especializados em filosofia da saúde mental. E vão por aí, vão pelo raciocínio filosófico, tentar fazer a cura dos seus pacientes em meio psicoterapêutico, assim, um bocadinho à maneira do Sigmund Freud,
com todas as limitações que ele teve, as pessoas têm uma imagem dele que não é propriamente a regalo. De facto, ele fez muito disparate mesmo. Isso nunca mais saímos daqui, porque se nos contasse os disparates do Freud, enfim, fez imensos disparates, nomeadamente correr com quem não concordava com ele do Círculo de Viena. O Círculo de Viena era ele, ponto final, e quem dissesse, olha, não deve ser bem assim, rua, o Jung foi um deles, e muitos outros. Mas quando me fala aqui, me é aqui perguntado acerca da filosofia, eu terei que dizer primeiramente uma coisa que me parece aceitável, é que todos estes 4 conhecimentos, o teológico, o filosófico, o científico e o popular, são são muito semelhantes uns aos outros em termos de essência. Todos eles procuram o quê? Conhecimento. O indivíduo que vai ver o musgo da árvore e diz que o alto está virado para o norte, ou vai através das estrelas, é conhecimento. O teólogo, se não for um fanático, se não souber de ser teólogo, é evidente que busca o conhecimento através das divindades, enfim. O filósofo também, esse, mais do que todos, não é? Pois com certeza, e com uma agravante, os filósofos caminham todos no sentido do infinito. E porquê que caminham no sentido do infinito? Uma razão muito simples. É porque se cada resposta pressupõe uma nova pergunta, nunca mais acaba. Quer dizer, se eles fossem eternos, iam continuar a perguntar coisas. Portanto, o filósofo vai sempre do caminho infinito. Aqui penso que o mais pobrezinho de todos, curiosamente, é o científico. O científico, uma vez numa conversa assim informal, quase crucificado, não fui, podia ter sido, disse que não acreditava na ciência. Apesar de eu trabalhar em neurociências, mas eu não acredito na ciência. Acredito no conhecimento. A ciência é um espartilho regido por leis que limitam o conhecimento. E o mais fácil para um cientista, desses que há para aí, não vou falar em nomes, é dizer isto não está provado. Mas o que é que está provado? Nada está provado em termos definitivos. E mais, quando dizemos não pode ser porque não está provado, esquecem-se eles de que a ausência de prova não prova a ausência de coisa nenhuma. Nós não sabemos, nenhum de nós neste momento, sabemos, nós contratámos aqui há 3 dias, não sabemos o que se está a passar ali na sala ao lado. Então dizemos não está a passar nada porque nós não vemos. Não há provas. Não está, obviamente que sim. Isto tem a ver com a crença de que os científicos, não os cientistas, há uma diferença, se afastaram durante anos e anos e anos. E os anos e anos e anos, vou-vos dizer, por experiência própria, porque estou a viver realmente um período muito interessante, que começa no fim da década, a meio da década de 90 do século XX. A meio da década, e foi falado aqui assim nas medicinas naturais e noutras coisas que vos vou falar a seguir, a meio da década de 90 do século XX, começa a haver aqui coisas muito interessantes na área da saúde. As cirurgias, portanto, os barbeiros, começam a ser cada vez menos. Muitas cirurgias são através de radiocirurgia, já nem sequer se corta. Ou então através de laparoscopias, pequenos buraquinhos, ou então através de uma coisa que se chama estereotaxia no cérebro, que é abrir um buraco minúsculo e ir lá com uma agulhinha para não estar a invadir o tecido. Portanto, começa a haver alguma parcimónia e é nessa altura que a Time publica um número dedicado a uma coisa que hoje toda a gente fala nisso hoje, na área da saúde, que é a crença. O acreditar na cura. Ora bem, o acreditar na cura tem efeitos extraordinários, a crença provavelmente muito forte, ao nível de um sistema chamado imunitário. Não é? Portanto, nós sabemos perfeitamente que as células imunitárias respondem de forma muito positiva a pensamentos positivos. E não é por acaso que, quando nós olhamos para uma pessoa com uma depressão arrastada, com fatores genéticos também que predispõem àquilo que eu vou dizer agora, uma depressão arrastada não é a primeira, nem a segunda, nem a centésima que depois desenvolve uma doença oncológica.
portanto, e aqui assim, a ciência continua, a ciência da saúde, o cientifismo da saúde, se continuasse a agarrar a este tipo de coisas só e mais nada, eu já depois vou-vos dar um exemplo prático e real daquilo que vos estou e a continuar a juncar os cemitérios de cadáveres de pessoas com patologia oncológica que cada vez se curam mais. Com uma exceção. Os tumores do cérebro, ainda por cima, que é a minha área. É a área ingrata. Os tumores do cérebro. Há alguns, não todos, atenção. Eu posso falar isso se me perguntarem. Há alguns. E de facto, o que nós vemos hoje é o regresso aos hospitais da homeopatia, o regresso aos hospitais do relaxamento, o regresso aos hospitais, a entrada nos hospitais de técnicas orientais como o Reiki, que neste momento nos IPOs, Lisboa-Porto, estão lá, estão aceites, e começa a haver, é interessantíssimo, como isto é de facto muito interessante, começa a haver uma certa confissão por parte de alguns absolutistas da saúde, que já vão ver quem são os piores inimigos desta coisa toda. Os absolutistas da saúde começam de facto a abrir e até a publicar algumas coisas dizendo: eu não sei o que isto é. Eu estou recordado de um homem que não é absolutista da saúde, é um homem extraordinário, um cardiologista holandês, Pim van Lommel, que publicou na Lancet, que é só a melhor revista de medicina do mundo, não é? Considerada ainda hoje a melhor revista de medicina do mundo, um artigo extraordinário sobre as experiências próximas da morte, em que ele diz: os meus doentes tiveram em paragem, não havia nada, mas eu não sei o que isto, não conseguimos explicar isto de forma alguma. É evidente, depois ocorreram uma série deles logo a explicar coisas com as ketaminas e os anestésicos, isto e aquilo. O outro dia só perguntou assim: e quem não tomou anestésico nenhum? E quem não teve? De facto, a partir daí começa a haver aqui uma grande abertura para que se fizesse filosofia da ciência. Mas depois há duas escolas filosóficas da ciência. A escola americana, que é materialista, a que pertence ao Damásio, António Damásio. E a escola europeia, que é mais idealista, mais filosófica, não afirma, não há axiomas na escola europeia, que é uma escola, a escola europeia de filosofia da ciência, da neurociência sobretudo, é uma escola extraordinária. Mas o que interessa talvez falar do que se passa aqui em Portugal. Em Portugal é muito interessante. Não vos disse quem eram os piores inimigos desta coisa toda. São os psicólogos. São os psicólogos. É a maior cáfila que há. É gente que não consegue desatar do teste. E o homem que falou pela primeira vez de inteligência, foi um homem chamado, foi no fim do século XIX, princípio do século XX, chamado Alfred Binet. Quando lhe perguntaram o que era a inteligência, como os testes medem. Pronto, eu não sabia o que era, porque era o que os testes mediam. E é aquilo que os testólogos, como eu lhes chamo, são os testólogos, fazem. Não é? Ficam todos contentes porque encontraram o QI de não sei quantos, não é? Que é uma coisa absurda. Eu posso dizer que sou psicólogo de formação de base, mas depois tomei juízo. Mas continuo a fazer psicoterapia. E o que acontece de facto é isto, é que hoje quem quiser fazer aquilo que é uma abordagem holística do ser, que é só assim que eu entendo as abordagens, tem que ser holística, maior que a soma das partes, infinitamente grande, tem que recorrer aos 4 saberes. E se o saber popular for importante para que eu cure os meus doentes, eu uso o saber popular. Sem dúvida alguma. E se fizer bem, eu não vou pô-los a ler livros do professor José Marinho, que foi meu mestre direto, tive a honra, porque é uma confusão desgraçada. Os livros dele são uma confusão. Vou pôr uma pessoa com 4ª classe, 5º ano, livros, mas se vir que as reflexões filosóficas mais acessíveis são importantes, como terapêutica, com certeza que sim.
tantas vezes que os meus doentinhos com lesões cerebrais leem Conversas com Deus. É uma das terapêuticas que eu uso, é Conversas com Deus, nos meus doentinhos com patologia encefálica, que eu tenho-os todos os dias em grande quantidade, infelizmente. Mas eu não falei aqui muita teologia. As pessoas ligam muita teologia a um Deus, ou vamos estudar o Deus. Não. Estudo as religiões de uma forma mais ou menos, deveria ser transversal. E procurar, de facto, a resposta no arquiteto, que já é falada há muito mais tempo que o que se diz. Mas ali, o José Medeiros, muito melhor do que eu, saberá falar dessas coisas. Eu só lá tive 30 anos, mas não, 25, foram 30. E de maneira que o grande arquiteto, o princípio regulador, aquilo que os ateus não conseguem, de modo algum, explicar, eles não acreditam em nada, mas quando olham para o período, conversas com alguns, aqueles que são suportáveis, obviamente, olham de facto para o cosmos e dizem, bom, mas de facto isto é muito esquisito, eu não sei explicar isto. Há qualquer coisa que deu início a isto. E depois os chateios e digo-lhes assim, há qualquer coisa, pois há. Então, houve qualquer coisa que deu início a isto. E quem é que deu início a qualquer coisa? Então, e quem é que deu início a qualquer coisa, da qualquer coisa, e por aí fora, e vamos andando? Não é? E a páginas tantas, dizia-me um cirurgião, dizia-me no outro dia, para com a conversa. E eu cá estou maluco, eu já não consigo perceber isto, não consigo perceber nada. Já, se queres que tenha sido um Deus, é um Deus. De modo que isto é uma panóplia de conhecimentos que se interligam, que interagem ao longo dos séculos. Não é desde os egípcios, desde o Neolítico, que há evidências de que na realidade se fazia uma medicina, chamem-lhe o que quiserem, uma medicina, com cirurgias conseguidas, com sobrevivência do operado, ao cérebro. Há crânios tapanados com regeneração óssea. No Neolítico, no Paleolítico não há assim grandes evidências, mas no Neolítico há imensas evidências de cérebros trepanados com regeneração do osso. E nós, que trabalhamos nestas áreas, sabemos que o osso para regenerar leva muito tempo, Portanto, o paciente teria sobrevivido muito tempo àquela intervenção. Então, mas aquilo era tudo uma porcaria, como dizem os historiadores e os arqueólogos, e não sei o quê, tudo sujo, era tudo na terra, era tudo não sei o quê. Não. Nem pensem numa coisa dessas. Há uns anos, um egiptologista, enfim, que sabe o que diz, que sabia o que dizia, infelizmente já partiu deste plano, dizia-me, sabes que antes de destruírem a Biblioteca de Alexandria, sabia-se que havia lá num canto uma receita que ajudava a fabricar e manusear o unguento branco. E o unguento branco era o que eles punham nas feridas, e as feridas fechavam quase de imediato. É evidente que eu não tenho provas que existe um unguento branco, existem os unguentos brancos, eu tenho unguentos brancos, mas acaba. Mas esses não fecham nada. Mas havia, de facto, há qualquer coisa, houve aqui qualquer coisa que se perdeu. Não é? Se perdeu. Eu sou daqueles que dizem que o Darwin não tem razão. Atrevo-me a dizer isto. O Darwin não tinha razão. A evolução não se fez como ele diz, e há lacunas na história, lacunas na arqueologia, lacunas na ciência, lacunas em tudo e mais alguma coisa. Parece que só não há lacunas nos psicólogos. Esse é que não tem lacunas. Não, certos daquela coisa toda. E pronto. E é uma tragédia. De modo que aquilo que ainda há bocadinho estava-se a falar de não se abrirem os corpos, o Vesal os abriu, não é? E os padres da igreja, o Santo Agostinho e o Nemésio, abriam os conventos. E havia um outro, não consigo lá, estou com uma branca, não consigo lá chegar ao nome dele, que é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, sim, mas que é o
era um holandês, A aula de anatomia do Rembrandt. Do Rembrandt, Sim. é. mas antes. E de facto fazia-se às escondidas, isso tudo, isso conhecia-se. Há um homem chamado Willis que descreve o polígono do Willis, que é digamos, a junção das principais artérias cerebrais na base do crânio. E que trabalha mais ou menos por essas alturas e descobre de facto aquele polígono que teria como função proteger o encéfalo de determinado tipo de acidentes vasculares, não protege grande coisa, infelizmente. Mas o sentido era criar uma anastomose e proteger. E é nessa altura que eles trabalhavam às escondidas, sim. Isso sem dúvida nenhuma, que trabalhavam às escondidas. Há bocadinho, quando falaram das lojas, esquecemos-nos dos lenhadores, não é? Os lenhadores que ainda existem por aí, os carbonários. Mas fazia o carvão. O carvão, pois é. Isso fazemos com o carvão. Também havia os arborícolas. As arborícolas. Exatamente. Ok. Os psicólogos. Agora. Luís, passo-te a palavra. Ora, perante aquilo que já foi dito, eu gostaria ainda de acrescentar 2 aspectos. Primeiro, começando com o aspecto filosófico, e aqui remeto a uma definição de Platão, em que diz que as ciências são técnicas, uma propedêutica, mas nunca um saber. O que significa que as técnicas resolvem problemas, respondem às exigências de demonstração, e realmente hoje vivemos num mundo tecnológico muito associado a isto. A grande reflexão filosófica começa já antes de Platão, mas essencialmente com Platão, diremos que o pensamento amadurece em termos de reflexão, e toda esta evolução do mito para a razão, que se chama hoje em dia, esta passagem do mito para a razão, que acontece na Grécia Antiga, é de algum modo, em Aristóteles, realmente conduzida para o início daquilo que se chama a ciência que vem até aos nossos dias, através de uma imersão mais forte no desenvolvimento do hemisfério esquerdo. Quer dizer que nós vamos tornar muito mais lógicos. Os silogismos de Aristóteles conduzem exatamente ao desenvolvimento do hemisfério esquerdo ao longo da história da civilização ocidental. Platão ainda faz uma ponte entre o mito e a razão, e realmente o seu discípulo desce àquilo que nós chamamos a parte mais material ou concreta, que depois, a partir de Descartes, exatamente Descartes, eu diria que é a passagem depois exatamente para a nossa ciência moderna, através do penso logo existo e da questão do método. Exato. Pronto. Mas antes desta questão filosófica, eu ainda queria pôr outra questão, que é que não foi aqui falado. Falou-se de vários tipos de saberes populares, saberes tradicionais, mas antes disto tudo há o saber esotérico. E este está fundamentado naquilo que se chama a tradição primordial. Essa tradição primordial que, segundo as palavras de René Guénon, está ligada à tradição hiperbórea. Por isso, antes de toda a nossa ligação com as diversas culturas e orientalismos, por isso, é como se a humanidade já tivesse recebido algum tipo de educação, chamemos-lhe assim, pedagógica, de certos conhecimentos que depois foram chamados herméticos no Egito, herméticos na Assíria e na Babilónia, e que chega à civilização grega, e na civilização grega temos realmente
a fusão entre a filosofia e os saberes antigos, que depois, a partir de Alexandria, é trazida pelos árabes para a Pérsia e da Pérsia para a Europa, e nomeadamente a Península Ibérica vai ser um centro fulcral desse conhecimento, de onde depois sai realmente a astrologia, o tarô, a numerologia, por aqui fora, que é irradiado na Europa. Não é? E isto a propósito de quê? A propósito de que estamos numa era de fusão de vários saberes, de vários conhecimentos. Não é? Este é um momento onde já o próprio Fernando Pessoa fala que, quando se refere à era de Aquário, ele estuda um arcano do tarô, que é a temperança, que é o arcano 14, que é muito interessante, que fala do homem angélico. E esse homem angélico é a ligação e a harmonização dos dois hemisférios, direito e esquerdo. E parece que nesta relação daquilo que é símbolo e analogia, que nós não falamos sobre isto, porque a ciência está muito mais focalizada na racionalidade e na lógica, não é? A linguagem simbólica, a analogia, que está ligada muito aos saberes tradicionais. Esta fusão, é absolutamente necessária para aquilo que os antigos já chamavam o quinto elemento, que é o próprio homem, porque o homem é que vai fazer a síntese entre o céu e a terra, não é? E esta síntese, que é uma síntese também dos 4 elementos e que nós já encontramos em Empédocles na Grécia, por exemplo, nesta relação de equilíbrio dos vários 4 elementos, eu fiz uma comparação e um estudo ligado com o Carl Jung, agora por falar em psicologia, mas o Jung realmente foi uma personagem incrível, porque ele fez a relação da psique humana, ou seja, a teoria da relatividade. Ele encontrou uma lei que era a sincronicidade, que correspondia à lei da psique humana. Não é? E fez também o desenvolvimento da tipologia dos 4 elementos, que ele escreveu como 8 tipos psicológicos, mas no fundo são 4 elementos, introvertidos e extrovertidos, que é intuição, fogo, sentimento, água, ar, pensamento, terra, sensação. E estes 4 elementos estão na base de toda a realidade. Porque, no fundo, nós falamos ciência, filosofia, saber, mas tudo isto faz parte da realidade. E a realidade é una. E pode ser vista de múltiplas formas. Mas diremos que o ser humano tem mais acesso a este ser holístico, como o Manuel aqui falava, a construção do ser holístico é uma construção também de explorar todas as nossas partes que estão dentro de nós próprios. Isso passa pelo sentimento, sensação, pensamento e intuição. E que irá desenvolver as tais partes do cérebro que o Einstein já dizia que só tínhamos desenvolvido uma pequena percentagem, não é? Isso aí não sei bem, mas ele não falava disso. Falava, mas estava errado. Mas estava errado. Pronto. Ok. Podia não estar no cérebro, nós sabemos que os gregos antigos falavam também do timbres, do coração, há várias áreas do corpo e os chakras, sabemos isso tudo, não é? Mas podemos ver aqui uma dialética intercruzada em que temos que equilibrar, porque a nossa educação no Ocidente, a educação académica, foi muito virada para o hemisfério esquerdo. E eu, que vivi isso na minha busca filosófica, eu cheguei à Faculdade de Letras, fiz 2 anos e saí de lá. Saí de lá porquê? Saí de lá porque só estava a ter informação do hemisfério esquerdo. Não havia um aspecto vivencial. Nós não vivíamos as coisas. Não é? E isso eu fui procurar noutras áreas, esse lado vivencial, porque o lado esotérico significa, esotérico com S, é aprofundamento interior, vivência interior, porque o conhecimento que nós aprendemos em todas as faculdades, em todas as academias, é exotérico com X, por isso é conhecimento externo. E aí há uma diferença
fundamental para a construção do ser holístico. Esta é uma das... Antes de mais, ponto de ordem, isto dos psicólogos é uma brincadeira, claro. Senão, é que são mesmo os pontos da ordem. Não, a crítica que eu faço é de facto àqueles que se cingem apenas, não é isso que eu quero dizer, isto é apenas um esclarecimento, que se cingem apenas aos testes e que não olham para a pessoa, que é, infelizmente, a grande maioria, mas está a desaparecer. Está a desaparecer, com a nova geração de psicólogos. Acerca do hemisfério esquerdo, não deixa de ter graça isto, porque eu sempre fui um defensor do hemisfério direito. Por isso estudei-o durante 2 anos, fiz um estudo de investigação só sobre o hemisfério direito, que afinal, porque, como toda a gente sabe, o hemisfério esquerdo sempre foi considerado o hemisfério dominante. Dominante por causa da linguagem oral. Isso é falso. O hemisfério dominante é o direito. Haver um hemisfério dominante é o direito. Porque o hemisfério dominante, o direito é o hemisfério da criatividade, da espacialidade. A primeira relação que nós temos com o mundo é espacial. Quando nascemos, nós vamos à procura da mama da mãe. Há uma relação espacial e não uma relação verbal. Portanto, a haver um dominante seria o esquerdo e não o direito. Mas pronto, desde o século XIX que se instituiu isto do hemisfério dominante ser o esquerdo, ou o hemisfério maior e o direito ser o hemisfério menor, não é verdade. Não é verdade. Eles, enfim, equilibram-se, de facto. E, portanto, não há aqui nenhuma predominância do hemisfério esquerdo relativamente ao direito em coisíssima nenhuma. Não é coisa nenhuma mesmo. Há características próprias de cada um, mas isso era estar agora a falar de anatomia e de fisiologia, isso levava-nos tempos e tempos. Quando falaste do Jung, eu lembrei-me do Heisenberg. A sincronicidade do Jung é muito parecida com o princípio de incerteza do Heisenberg, portanto, a física quântica não linear. E é muito interessante, como 2 homens geniais, cada um em seu poleiro, digamos, conseguem dizer praticamente a mesma coisa. Que esta teoria junguiana, que para mim é de facto o psicólogo, é o Jung. Abraham Maslow também, mas o Jung é de facto... É maldito cá em Portugal, não sei se sabiam que o Jung é maldito aqui em Portugal, não é ensinado nas escolas. Eu há coisa de uma semana ouvi uma psicóloga já com 15 anos de formação dizer, há aqui um centro de formação em Lisboa, onde aos sábados, uma coisa muito ligada à criminologia, à psicologia, à neurociência, etc. E cada sala tem o nome de uma celebridade. E ela diz, vamos para a sala Jung. E eu pensei, então puseram o nome do gajo da Coreia do Norte a uma sala. Isto não pode ser. Sala Jung? Era a sala Jung. Mas a pobrezinha, com 15 anos de formação, era Jung. Porque o Jung não é abordado nas nossas faculdades. Porquê? Porque durante anos e anos a psicologia neste país foi dominada por uma instituição hermética do ponto de vista negativo, num sentido negativo, chamado ISPA. Hermética, fechada. Eu fiz lá o curso, portanto posso estar à vontade para falar. O ISPA é hermético, psicanálise, marxismo e o Sartre. Portanto, eram os três patamares, as 3 colunas. As 3 colunas, sem colunas. Sem estar entre colunas, eram as 3 colunas. Do conhecimento. Portanto, não havia mais ninguém. E aí quem falasse em Jung. No Jung. E aí quem falasse em cérebro. Houve alturas em que isso era quase proibido dentro daquela instituição. Mas o Jung, de facto, merece ser reabilitado e merece ser estudado sob todos os pontos de vista. Ele foi um esotérico, ele foi um psicanalista. Psicanalista não foi. Ele criou a psicologia analítica. Criou a psicologia analítica. É uma coisa diferente. Já que o Freud desenvolveu com ele. E de facto é alguém que merece estar
e agora ia-me escapando agora, o que eu ia dizer no Panteão, não é no Panteão. Mas merece estar no Panteão dos Sábios, com certeza merece estar e não está. Há um livro interessante que eu recomendo, é caro. Se chama o livro vermelho, não é o de Mao Tse Tung, é o livro do Jung. O livro vermelho do Carl Jung, que é uma coisa Fantástico. deliciosa. Mas eu Fantástico. aconselho o outro, que também é muito interessante, Qual? para Celso Cã. Sim. Mas eu sou muito bem, interessante. eu sou bem. E o livro vermelho também custa um dinheiro. Digo já, mas vale a pena. Extraordinário. Voltando aos tais sinais, Aos sinais. estão à nossa disposição e ninguém desliga. E talvez também um pouquinho sobre uma coisa que o Luís aqui disse, que é o homem holístico e o conhecimento holístico. E, num determinado ponto de vista, nós somos o vaso onde tudo isto acontece. Sim. Há bocado falaste de uma coisa, as cartas de tarot. Ora, eu estava a falar nos tais símbolos que estão à disposição de toda a gente, que afinal de contas não os vemos. Um deles, a tal relação das energias planetárias em nós, são os dias da semana. Só em Portugal e no Vaticano é que é esta designação macaca da segunda-feira, à terça-feira, à quarta-feira, que um Papa achou, em determinada altura, que a invocação permanente pelos cristãos das divindades pagãs tinha que acabar e deu ordem para mudar. Agora, em castelhano, em italiano, em francês, em alemão, em inglês, os dias continuam a ter, na realidade, a designação dos génios planetários que os regem. Os espanhóis, lunes, martes, miércoles, jueves, todos eles. Só nós é que não. Nós e Itália. Friday. Nós e Itália. Nós e a Itália. Nós Itália. Portanto, Lunadi, também Lunadi. Lunedì também é. Vaticano. Ah, Vaticano é que a Itália tem a mesma coisa. Só portugueses e Vaticano é que não têm. Na realidade, são essas divindades que estão relacionadas diretamente connosco. Em que, na realidade, o Sol, o último dia, é aquele que purifica e tudo muda. Quando falaste no tarot, 14ª carta, a temperança, é que nós, até no tarot, vamos encontrar esta sequência dos ciclos de vida. Em primeiro lugar, há uma coisa que não podemos esquecer. O conhecimento não se transmite. O conhecimento adquire-se ao experimentar a informação que recebemos. Uma mesma informação prestada a uma série de pessoas, cada um deles utilizá-la de acordo com os conhecimentos que tem, com a vontade que tem, com os objetivos que tem na sua vida. Portanto, conhecimento, cada um adquire aquele que consegue. E o tarot acaba por ser, afinal de contas, o tarot que o Cour de Geblin chamou o livro de Tote e mais tarde o Crowley chamou-lhe outra vez o livro de Tote, não é mais do que a referência dos tais ciclos que nós temos. Há bocado comecei a contagem aos 22 anos. De facto, até aos 21, aquilo que antigamente era considerado a maioridade, nós aprendemos, vivíamos da observação do que se passa fora de nós. Que há os 3 grandes ciclos de 28 anos e há os pequenos ciclos dos 7, e são esses que de facto são marcantes na nossa evolução, na forma como apreendemos o que se passa fora de nós e nos preparamos para a vivência do mundo. Ora, o tarot é exatamente isso. 22 cartas, em que uma não tem número. Normalmente chamam-lhe o louco. Somos nós, que apesar de sabermos o que se passa aqui, aceitamos vir cá outra vez. As outras 21 cartas estão divididas em 3 grupos de 7 cartas. Que as primeiras 7 cartas são a aprendizagem, as segundas a construção e as terceiras a realização. Ora, a 14ª, a temperança, é exatamente o momento em que deixamos de viver em função de uma aprendizagem, utilizamos o conhecimento numa construção e, finalmente, vamos fazer uma coisa que é bocado referiste também, são as duas colunas, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, razão e emoção. Que não é só isso que domina. Quando atingimos um determinado ciclo desta evolução na Terra, nós vamos finalmente fazer o equilíbrio entre as duas. É a via do meio, é a coluna do meio. A coluna da esquerda, O Caloso. Saturno é o rigor. É o Caloso.
é tudo aquilo que nós queremos que aconteça muito rigorosamente, fundamentalmente connosco. Depois, da direita, de Júpiter é a tolerância. Tolerância em excesso é parvoíce. Infelizmente, a maior parte das vezes estamos a ser parvos sem dar por isso. Ora, o que é que se pretende na vida? Fazer, de facto, o equilíbrio entre rigor e tolerância. E quando conseguimos isso, estamos no caminho do meio, tal caminho do equilíbrio, que nos vai conduzir à origem. Agora, normalmente, na forma de transmitir este tipo de informação, existem técnicas em que a verdade é escondida. E só aqueles que, na realidade, têm a capacidade de perceber entre linhas ou de ver exatamente uma realidade, é que conseguem decifrar o texto. Em alquimia há um livro fantástico chamado Mutus Liber. Foi editado no final do século XVII, em La Rochelle. São 15 imagens, 15 folhas. Sem texto, só imagem. Só tem um pequeno texto no início, que é uma indicação crítica também da matéria sobre a qual se pode trabalhar. O texto está ao contrário, os números estão ao contrário. Depois tem 15 imagens. Mas, na edição de La Rochelle, aquilo que nos aparece como a segunda imagem do livro, afinal de contas, é a 11ª. Ou conhecemos, na realidade, uma sequência de trabalho e podemos ordenar as imagens, ou não percebemos coisa nenhuma. Ora, normalmente as coisas acontecem dessa forma. Há uma maneira de alterar, de forma a que não tenhamos um acesso direto àquilo que é importante. E isto, principalmente, com a Cabala, desenvolvida a partir do século XIII, o primeiro manuscrito que se conhece, o primeiro texto que se conhece sobre Cabala, o Sefer Yezirat, o livro da formação, que aparece na zona de Córdoba, que mais tarde Moisés de Leão vai transformar numa Cabala direcionada para um conceito religioso muito preciso, a Cabala judaica, mas que nos indicam uma progressão através das esferas e das energias planetárias que está errada. Coroa, esfera número 1. Esfera número 2, hoje chamamos-lhe a esfera do Urano. Antigamente era o zodíaco. As 12 casas, as 12 ferramentas, as 12 capacidades que nós podemos ter. Número 3, Saturno. E começamos o percurso através dos nossos chakras. Saturno, chakra raiz. Quarta esfera, Júpiter, plexo umbilical. Quinta esfera, Marte, plexo solar. Sexta esfera. Se vamos ler um tratado de Cabala, é designada a sexta esfera a esfera do Sol. Aquilo que, relacionado com os quadrados mágicos, vai dar a soma de 666, o número da besta. E nós vamos alterar toda a relação das energias planetárias connosco. Como é que isto acontece? Segundo a tradição judaica, a energia vai se projetar naquilo que eles chamam o raio. E de facto vamos encontrar entre a esfera de Marte e a de Vênus, a do Sol. A progressão é feita em espiral. E quando chega ao fundo, quando chega à Terra, na realidade vamos subir pela coluna do meio e vamos atingir de novo a origem. Ou seja, o Sol é 10. É o quadrado mágico mais complexo. E é aquele que, na realidade, nos permite ter o acesso à origem de novo. Tudo vem, de facto, de onde? O que é? Nun, o mundo primordial, as águas primordiais. Que não fazemos a mínima ideia o que seja, por mais especulação filosófica que queiramos desenvolver. Lembrem-se que, numa escala cromática, nós temos acesso a 7 cores. 3 básicas, 3 compostas e depois a mistura de todas elas. Vermelho, amarelo e azul. Quando se misturam, vermelho e amarelo dá o laranja, o azul e o vermelho dá o violeta e o amarelo e o azul dá o verde. Temos as 6. Temos, afinal de contas, o hexagrama. Ora, o 7 é mistura.
é a passagem da luz solar através de um prisma óptico que nos vai dar. Agora, sabemos que existem os ultravioletas, sabemos que existem os infravermelhos. E qual é a dimensão desse espectro para além daquilo que nos é perceptível? Portanto, se limitamos só uma vibração cromática, que é mais lenta, perceptível, é vermelha, mais rápida, perceptível, é violeta, mas sabemos que existem muito mais para um lado e para o outro, porque é que vamos ter a capacidade de perceber o que está para além da curva, o que está para além da primeira esfera? O Lima de Freitas dizia: o preto é tudo o que existe no universo. O branco foi aquilo que foi manifestado. E temos que passar, de facto, por um trabalho através do branco, para um dia termos a capacidade de imaginar só, de uma forma muito limitada, daquilo que estará para além dessa esfera do universo. Claro, nós temos, na realidade, toda esta possibilidade de, invertendo os elementos que tradicionalmente nos são transmitidos, corrigindo alguns elementos que não estão no sítio certo, perceber qual é o trabalho que temos que fazer. Basta colocarmos a árvore das esferas, a árvore esferótica, em nós, e temos a sequência normal, a coroa que está para além de nós, o branco que já está sobre nós, aqueles que de facto estão em nós. E vamos perceber que a vida não é mais uma progressão geométrica. Nuno, as águas primordiais é um ponto perdido num espaço que não existe. E um dia vai-se dividir nas suas duas polaridades, mais ou menos, positivo e negativo, masculino e feminino. E vai-se manifestar num plano determinado, dando origem ao 3, a primeira forma geométrica, o triângulo. Isto é o que está em cima, as trindades divinas. Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Shiva e Vishnu, Osíris, Isis e Horus. Todas as religiões acabam por criar este conceito da manifestação divina num plano determinado através de um terceiro. Temos o 3. O 3 vem trabalhar o 4, as 4 energias tradicionais, terra, água, fogo e ar. Quando esse trabalho se completa, vamos ter a capacidade de despertar a percepção extrasensorial. São os 5 elementos da tradição oriental. E tem uma diferença enorme entre aquilo que sabemos no Ocidente. Nós estivemos sujeitos às religiões, sem o direito a pensar livremente, com um intermediário entre nós e o divino, sempre. No Oriente há filosofias. Budismo, taoísmo, confucionismo são filosofias. São formas que nos obrigam a pensar quem somos, o que somos, porque é que estamos, como é que existimos. Cá limitam-nos, lá estimulam-nos. Agora, dentro deste conceito, nós temos sempre a capacidade de fugir a normas muito definidas e conseguirmos ir sempre um pouco para além daquilo que nos é imposto. É o tal conceito, afinal de contas, que por muito que a ciência seja correta, temos a velha história do besouro. Segundo as leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar, mas como ele as desconhece, continua a voar alegremente. Portanto, ciência é uma coisa, define, cria normas. A realidade muitas vezes ultrapassa. E vamos sempre muito para além daquilo que aparentemente é o nosso limite. José. Pega no Oriente. Em 2012, bastante gente, em 2012, o Vaticano teve uma atitude inesperada, porque todos os países, o Conselho da ONU, estavam todos à espera qual era o primeiro que dava o passo em frente para abordar uma questão extremamente quente e premente na humanidade neste momento, que é discutir a questão de vida no universo. E não é fácil. Aparentemente é fácil, toda a gente discute, não é? Até a NASA. Mas reunir cientistas de todo o mundo para discutir astrobiologia não é coisa fácil. Não foi. E o Vaticano disse: eu vou organizar a conferência. Vejam bem, não é? O Vaticano organizou a primeira conferência internacional, a primeira e única até hoje, sobre astrobiologia no universo. Quer dizer, vamos lá discutir todos a questão da existência ou não de vida no universo, desde a mais
pequena bactéria até à forma mais inteligente de vida. Isto é um contrassenso. Porque levanta vários problemas de teologia, de dogma, mas foi o Vaticano que organizou, em 2012. No mesmo ano, primeira página do Observatório Romano, que é o órgão oficial, o jornal oficial do Vaticano, na primeira página, na coluna direita, eu estou a dizer isto porque estou a ver a página à minha frente, porque eu tenho uma fotocópia da página, tem uma entrevistazinha feita ao Padre Funes, que era na altura o Padre Funes, jesuíta, o diretor da Specula Vaticana, quer dizer, Observatório de Roma, o MIDI, em que ele dizia, textualmente, e não estava a brincar, os ETs são nossos irmãos. Notícia oficial do Vaticano. Ora, nada que sai no Observatório Romano sai sem o sim do Papa. Portanto, nós estamos aqui perante uma nova abordagem do Vaticano perante a ciência e as ciências, e perante uma meta-realidade, que não é da física quântica, quer dizer, não é da física clássica, mas é da física quântica não linear. Bom, esta história, a gente já vem a esta história que eu estou a contar. Vocês não sabiam disto, pois não? Mas foi notícia, só que a notícia não foi muito divulgada. Mas é notícia. E as atas da conferência saíram. Estão à disposição das pessoas. Isso é que é interessante. Isso é que é interessante. Podemos consultar. Portanto, não é brincadeira. Portanto, a ciência, o próprio Vaticano a dar este... Sim. São João Paulo II. Sim. Sim. Ora bem, nesta mesma altura, isto para verem que o Vaticano dá uma no cravo, outra na ferradura. Estamos a falar de teologia. O que é teologia? A teologia, tal e qual ela surge, é uma instituição. E as instituições são feitas pelos homens. Tem normas, tem protocolos. Nós não estamos a discutir aqui a espiritualidade dada a partida a todas as pessoas, uma espiritualidade que eu costumo designar espiritualidade laica, é um contrassenso. Laica porquê? Porque todos os seres humanos nascem com uma espiritualidade, quer dizer, não está formatada. O que vem depois é a formatação. E esse é que é o problema. É a formatação. Agora, a todo o ser humano é dada, pela própria natureza, uma espiritualidade, que é a sensibilidade. E depois vem a formatação. Essa é outra coisa, é aprender a ler e a escrever. Olha, Deus é isto. É? Pronto, ok. Mas é o quê? Eu não sei o que é. E duvido que o Papa saiba o que é. Mas este Papa é formado em biologia, em ciências. Pensem bem nisso. Um homem de ciência. Jesuíta. E jesuíta. Primeiro. Ora bem, e jesuíta. Ora bem, no mesmo ano em que houve a Conferência Internacional sobre a Astrobiologia, um dos maiores astrofísicos do século XX, mesmo um dos maiores astrofísicos e matemáticos do século XX, ao serviço da NASA, jesuíta, Padre Jorge Coinet, que já tinha sido diretor da Specula Vaticana, publica um artigo fantástico, um artigo verdadeiramente fantástico, sobre o universo e a criação do universo. Em que ele diz, bom, o universo foi criado, ok, alguma coisa criou o universo. Mas o que veio a surgir depois da criação é ciência, é uma construção. E quem construiu? Só pode ter sido alguém inteligente, mas que não foi Deus. Pronto. Ele, ao ter dito isto, vai levantar a questão do demiurgo. Bom, passados uns meses, o Papa põe-lhe esta questão: ou você se cala ou é excomungado. Até hoje, nunca mais se ouviu falar um homem. E o Padre Jorge Coinet foi um dos maiores astrofísicos da NASA, antigo diretor da Specula Vaticana e diretor do maior observatório astronómico de raio de infravermelhos do mundo, que é do Vaticano. Que por acaso, estou a falar portanto, de um grande telescópio, o maior telescópio de infravermelhos do mundo, que é dirigido por jesuítas e que é do Vaticano, e que se chama Lúcifer.
Portador da luz. Portanto, quando se fala de teologia, nós temos de ter em conta que ou andam a brincar connosco há 2000 anos, ou então estão a falar muito a sério. Estão a falar muito a sério. Eu tive a honra e o carinho de ter conhecido e acompanhar até à morte um dos maiores génios portugueses da neurologia e da matemática, que tu deves ter conhecido, se não pessoalmente, com certeza que ouviste falar nele, que é o professor José Luís da Fonseca. O professor José Luís da Fonseca era um homem com um feitio tramado, difícil de trato, mas era um gênio, mesmo gênio. Ele era tão bom em neurologia, foi professor de neurologia e de psiquiatria na Escola Médica de Lisboa, em Santa Maria, durante toda a sua vida, e foi investigador. Ou seja, já ouviram falar, pelo menos, não sei se alguns de vocês viram aquele filme A Máquina de Turing. Sim, depois ele tem uma coisa feita. Ora, a máquina de Turing foi muito importante porque ajudou a decifrar o código dos alemães durante a Segunda Grande Guerra. E quem trabalhou na decifração do código foi o Sr. Turing, que era um gênio da matemática e que inventou o computador, na altura, computador, imagina como é que era um computador, para decifrar o código dos alemães. Ele conseguiu. É de tal forma importante até hoje este código que os ingleses não falam nele. Quer dizer, ainda não foi aberto o dossiê, nem vai ser aberto. Quer dizer que o código não está funcionando. Enigma. O enigma, exatamente. É disso que eu estou a falar. Ora bem, estou a falar do Turing e da máquina de Turing porque o professor José Luís da Fonseca conheceu o Turing. Estes dois génios em um dia encontraram-se. E o professor José Luís da Fonseca aprendeu com o Turing alguns truques do cálculo. Só que o José Luís da Fonseca era também um gênio. E o que é que o José Luís da Fonseca vai fazer? Vai aplicar. Estamos a falar de ciência. E muito mais além. Reparem bem nisto. Ele vai aplicar o princípio do Turing e vai tentar criar virtualmente um computador, em termos teóricos, porque foi essa a tese de doutoramento do José Luís da Fonseca no MIT nos Estados Unidos, quando ele era novo, e teve a nota máxima. Ele vai, teoricamente, criar um computador virtual para reproduzir a mente humana e as emoções.